Dos vários tipos de inquérito, você vai ver na literatura, a gente tem do tipo retrospectivo. Então, quero saber antes como é que era. E daí é o chamado recordatório. Inclusive, quando eu peço para um paciente no consultório, individualmente mesmo, para ele fazer um recordatório 24 horas, já é uma forma de inquérito retrospectivo. O que ele comeu ontem? O que ele comeu no domingo da semana passada? É legal fazer recordatório utilizando um dia de semana e um dia do final de semana. Porque todos nós nos alimentamos muito diferente mesmo, dia de semana e final de semana. Então, o recordatório de 24 horas, um recordatório comum, a frequência alimentar, com que frequência bebe bebida alcoólica, com que frequência come gordura saturada, são todos inquéritos do tipo retrospectivo. E os inquéritos do tipo prospectivos é aquele que você dá uma missão para o teu paciente, ou para o grupinho de pacientes, que é muito bom porque gera um certo engajamento na mudança de estilo de vida. Então, a partir de agora, você vai levar esse diário aqui e vai ter um registro da sua alimentação. É uma forma muito legal de criar um compromisso, inclusive de mudança de estilo de vida e de que você fez uma diferença, né, na vida dele. Então, poxa, eu tinha aquele mau hábito, eu comia um monte de açúcar, a partir de agora não tem refri na minha casa, eu vou comer pães integrais, eu vou aumentar o consumo de fibras, e daí porque eu quero registrar e deixar tudo bonitinho para Nutri ver. Então, os inquéritos, essas formas de avaliar do tipo prospectivos têm essa vantagem, o engajamento do indivíduo e das próprias populações. Também você pode, se o indivíduo tiver condições para isso, fazer até com que ele pese os alimentos. Anote porções no papel ou pese. Tem gente que tem a bendita da balança em casa e é apegado nisso. Não, eu peso tudo que eu como. Eu vejo muito valor nisso. Eu acho que nem todo mundo precisa partir para essa iniciativa, mas eu acho bastante válido a questão da pesagem. E assim você caracteriza o tipo de população, o tamanho da tua amostra, você vai fazer pesquisa pelo correio, vai fazer pelo telefone, vai fazer entrevista pessoal. Acredite, pelo correio ainda existe esse tipo de coisa. Aí tem os chamados questionários auto-administrados, onde ele responde. E o questionário é onde quem responde é o entrevistador, onde o entrevistador vai marcando um X na resposta, de fato fazendo a entrevista. Nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba induzindo o nosso entrevistado a responder aquilo que a gente quer. Nós temos que ter cuidado para só obter resultados de fato reais, né? É muito comum a gente dizer, isso é um vício de linguagem, a gente dizer assim, mas você não toma cerveja todo sábado, né? Já com aquela indicativa de resposta. Não. Palavras do tipo né não devem ser utilizadas em inquéritos, porque a gente induz o entrevistado a dizer aquilo que a gente gostaria de ouvir. Não é essa a ideia. Então você vai ver nos slides a estrutura desses tipos de estudo de intervenção, né? Vamos fazer com doentes. Vamos comparar a resposta de indivíduos doentes, diabéticos, hipertensos, hipercolesterolêmicos, com indivíduos não doentes? Vamos fazer. Agora, né, nesse período que há uma tensão em relação ao vírus, a gente faz com indivíduos expostos à doença e os não expostos à doença. Então, são ideias expostos, por exemplo, à publicidade. Né? Um grupo de pessoas que foram expostos ao material publicitário de um X alimento, um alimento rico em gordura, por exemplo. E indivíduos que desconhecem aquele produto, nunca viram uma promoção de marketing deles, não são expostos a uma determinada mídia. Enfim, há várias formas legais da gente criar isso. Vocês vão ver que a gente pode fazer aquilo que a gente chama de estudo caso, estudo controle, que é para de fato a gente ter um controle com a amostra fiel. Aqueles em que a gente expõe ao problema ou faz a entrevista num determinado formato, mas a gente guarda um volume de pacientes que a gente chama de casos controle, para que guarde a fidelidade das nossas respostas. Isso é muito parecido com testes de medicação, por exemplo. Né? Medicações são testadas assim: uma parte das pessoas recebe de fato o remédio para curar ou prevenir determinada morbidade, e uma parte, que a gente chama de grupo controle, recebe uma balinha de açúcar, de trigo, que não tem influência. Para que a gente descubra até que ponto o efeito placebo entra aí, porque sim, você acreditar que aquele remédio te ajuda influencia no poder do remédio, e até que ponto foi de fato a substância. Então agora, por exemplo, está se pensando muito em nutracêuticos para o estímulo da imunidade, né? Agora está se falando bastante na questão da imunidade, e eu acredito de fato que a nutrição vai ganhar muito terreno nesse pós-processo aí do coronavírus, para que a gente consiga trabalhar a imunidade, e pessoas talvez vão no nutricionista para aprender a comer direito, para se manter imunes
num novo evento quando isso acontecer. Então, agora, por exemplo, a gente vai fazer testes com nutracêuticos. Qual a influência de fato daquele nutracêutico? Ah, a gente vai trabalhar com nutracêutico a partir de espirulina ou de vitamina B6, que está se mostrando ser um bom nutracêutico. Até que ponto? Então, tem que testar. Para isso, estudos deste caráter, né, estudos grupo, estudos controle, caso ou controle, acabam sendo muito relevantes para obter respostas fiéis, né? Então, não adianta dizer, poxa, a vitamina C, vitamina B6 faz bem, é lógico que faz bem, mas faz bem para aquele determinado propósito? E quem não tomou, também não está bem igual? Não teve os mesmos objetivos, os mesmos benefícios sem ter tomado um determinado nutracêutico específico que eu estou querendo comprovar que é bom? Então, eu quero de fato com essa aula estimular vocês a pensar em produzir conhecimento, que isso se torne, sei lá, uma realidade a partir de agora para vocês. E, sabe, colocar aquela pulga atrás da orelha mesmo para vocês reproduzirem bons conhecimentos e que isso seja gerado a partir de pesquisa. Eu já disse isso várias vezes para vocês. Nós, eu e vocês, nós vivemos numa bolha. Uma bolha de informação, todos vivemos numa bolha, você só chega informação daquilo que de fato te interessa, aquilo que você já buscou uma vez, continua vindo informação daquele assunto para você, te direcionando a ler somente aquele tema, mas isso é natural, isso é uma própria linguagem de computador. Mas quando eu digo uma bolha, é uma bolha em relação às escolhas. A gente de fato acha que as pessoas fazem escolhas como a gente acha que elas fazem. Mas não. As pessoas fazem escolhas das mais doidas e diversas, por mais que isso seja impressionante. Eu já brinquei com vocês dizendo, você pensa que todo mundo se cuida igual você? Você pensa que todo mundo faz boas escolhas e não come porcaria igual você se esforça para não comer? Não. As pessoas fazem as mais doidas decisões e agora, especialmente agora nesse período de quarentena, as pessoas estão angustiadas, estão ansiosas. Muito já está se reproduzindo de que as pessoas vão engordar muito nesse período. Talvez. Tem gente já dizendo que o nutricionista vai ganhar muito dinheiro depois, porque vai fazer muita dieta para emagrecimento para muita gente. Que de fato as pessoas tendem a não fazer boas escolhas agora, porque o emocional nos faz buscar mais comfort food, mais alimentos que talvez façam bem para o emocional, estão mais conectados ao açúcar e ao sódio do que escolhas que deveriam estar fazendo. Pode ser. E também pode ser que as pessoas não tenham condições, né, de acessar vegetais frescos. Talvez isso comece a acontecer também. Talvez isso seja um fantástico campo de estudo, de investigação a partir de agora. Então, que a gente aprenda com esses slides, que eu quero que vocês deem uma olhada, e logicamente eu vou lançar uma atividade, não adianta, né, eu lançar o vídeo sem lançar uma atividade para provocá-los, né, a produzir algo, mas que a gente comece a pensar em que instrumento é viável para eu coletar dados. Poxa, me interessa determinado assunto, eu sei que vocês já guardam dentro do coração de vocês um assunto que gosta mais, ou 2, 3 assuntos que gosta. Como é que eu faço para descobrir como é que as pessoas comem em relação a isso? Ah, suplementação alimentar. As pessoas consomem? As pessoas consomem direito? Esse mercado tende a crescer muito? Provavelmente sim. Eu quero me dedicar a isso na minha vida profissional, então eu vou pesquisar esse tema? Ótimo. E de que forma eu posso obter dados fiéis? Os meus dados. Né? Não acreditar no que os outros disseram, que tem muito conhecimento que fica dúbio por aí, né? Principalmente em relação a suplementos, por exemplo. Não, vou eu criar os meus resultados e a partir dos meus resultados eu vou melhorar a minha prática técnica. Enfim, nós vamos ter chance de conversar em outros momentos sobre isso. Essa aula de inquéritos alimentares, ela vale para uma série de discussões que nós vamos ter ao longo do ano, ela não se esgota aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu acho que a melhor forma de eu explorar esses 71 slides dessa aula, não precisamos acabar isso hoje, claro que não, mas é que especialmente essa semana a aula de avaliação é dupla, né? São 2 aulas de avaliação. Então nós temos a noite inteira para estar juntos, né? Então é a aula que a gente teria, a nossa aula prática lá no laboratório, né? As pregas e dobras cutâneas. Então, de fato, a ideia é que seja uma aula mais densa, né? Por isso eu escolhi essa aula para dar hoje. E eu vou fazer um conjunto de perguntas para que você se obrigue a fuçar o material mesmo, né? A ler o material. Eu estou aqui na sala do café, pegue o seu café para tomar esse café comigo. E a gente pode discutir, assim, sobre
Esses estudos que a gente lê por aí, estudos fiéis, estudos publicados em grandes revistas, feitos por pesquisadores renomados, que métodos eles usaram? Então eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso. Método. Ah, o cara fez questionário, entrevistou mães, entrevistou idosos. Não, ele fez exame de sangue, ele coletou amostras sanguíneas. É um outro método, é um inquérito feito com outro tipo de amostra. E assim a gente vê a validade dos estudos, a reprodutibilidade disso. Eu quero fazer um igual esse cara fez, mas aqui, com a minha comunidade, aqui no meu bairro, aqui nessa creche. Então a gente começa a pensar em reproduzir. Não é feio repetir o que já deu certo, não é feio. A gente não precisa, gente, reinventar a roda. Então, reproduzir o bom é muito bom. Não pense que você vai ser inédito, pioneiro nas coisas, não precisa. E um estudo que deu muito certo em outra região pode dar muito certo aí, na tua. Só que nunca ninguém tentou. Então, quando vocês leem o estudo e se interessam pelo resultado, preste atenção no método. Se aquele resultado foi sensacional, preste atenção em que método aquele estudo utilizou para você poder replicar esse mesmo tipo de método com a tua amostra, com a tua comunidade. Então, de fato, a ideia é essa, que a gente aprenda a fazer uma boa metodologia de trabalho e a replicar esse tipo de coisa para o futuro.